Boa noite a todos. Estou muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui com vocês também. E muito grato a Deus por diversas bênçãos que Ele tem nos concedido. Diversas mesmo. Papai do Céu tem nos guiado por todos os momentos. Fiz algumas viagens agora de férias e Papai do Céu me levou e me trouxe em segurança. Graças a Deus, nenhum pneu do carro furou. Então, nós só temos que agradecer a Deus. Infelizmente, diversas coisas ainda têm ocorrido que não é ainda o ideal. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito triste. Aqueles que estão acompanhando o noticiário, infelizmente, nós estamos vendo um recorde acontecer que não seria do interesse de ninguém que esse recorde fosse batido. E é o momento de nós nos unirmos em oração e pedirmos que Deus coloque a sua mão, estenda a sua mão de misericórdia sobre todas as pessoas, que nenhuma alma sincera possa perecer sem ter o conhecimento da verdade, mas que Ele possa utilizar a mim e a você para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para todas as pessoas antes que o inimigo tire a vida delas. Vamos nos unir e orar por este motivo. Eu quero pedir neste momento a sua atenção total. Eu gostaria que você tirasse o foco de todas as coisas agora ao seu redor, que você prestasse atenção agora na palavra de Deus. Eu peço que você incline sua fronte neste momento e peça a direção do Espírito Santo para juntos conversarmos sobre a sua palavra. Muito bem. Aqueles que acompanharam aqui, no mês de fevereiro, nós estivemos aqui no estúdio e conversamos a respeito justamente de Tiago, capítulo 5, no versículo 16. Alguém lembra disso? Pode ser que alguns de vocês estejam pensando assim, poxa, será que o Jonathan se confundiu e por algum motivo ele vai repetir a mesma pregação? Eu quero abordar sim o mesmo texto com vocês, mas eu quero pegar a próxima parte do texto. Nós focamos bastante, na última vez que nós estivemos aqui, na parte da confissão, de nós passarmos por um processo de recuperação junto com Deus, para que Ele possa operar uma transformação na nossa vida. E hoje eu quero pegar o que vem na sequência, para que nós sejamos curados, para nós recebermos a cura de Deus. Infelizmente, como eu comentei aqui, nós estamos vivendo num momento de crise. Nós estamos passando por um momento que talvez você, lá em 2019, não imaginou que estaria passando. Às vezes, quando nós paramos e analisamos o que nós estamos passando, quase não dá para acreditar. Você conseguiria imaginar que você estaria em plena pandemia, que milhares de pessoas estariam morrendo por dia e que, por necessidade, a igreja precisaria estar fechada, você precisaria estar confinado em casa, muitas pessoas terem que trabalhar de dentro de casa. Você pensou, por acaso, que isso poderia acontecer lá em 2019? Mas aqui nós estamos. E por que que Deus permitiu que nós vivêssemos esse momento? É claro que nunca foi do propósito de Deus que o ser humano sofresse. Nunca foi do propósito de Deus, de forma alguma, que o ser humano ficasse doente, que morresse. A morte nunca fez parte do plano de Deus. Mas por que então que Deus permitiu que nós perdêssemos amigos, irmãos, familiares? Por que será que Deus está permitindo isso? A verdade é que Deus chora junto conosco. Cada vez que nós sofremos, Deus sofre conosco. Ele sente a nossa dor. Ele sabe o que nós estamos passando. Mas se Ele permitiu, Ele tem um propósito. E eu entendo que um dos propósitos de Deus é nos fazer acordar. Nós estamos doentes. A verdade é essa. Nós estamos doentes. E nós precisamos despertar para procurar entender uma forma para a qual nós possamos ser recuperados. Ter uma saúde plena mesmo e compartilhar essa saúde com todas as pessoas. Eu quero já abrir aqui, lendo um pensamento da palavra de Deus, apenas inspirado no Conselho sobre Regime Alimentar,
na página 17, que diz assim: olha só que pensamento interessante. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva e ele planejou o ser humano, ele obviamente não planejou que nós ficássemos doentes. Ele planejou que nós tivéssemos saúde. E ele se comprometeu. Vocês perceberam essa parte? Como ela é poderosa? Ele se comprometeu a manter a nossa maquinaria humana em saudável ação. Ele fez esse compromisso conosco. Olha, eu estou fazendo o ser humano e eu me comprometo a fazer com que cada órgão deste corpo continue funcionando corretamente. Mas tem uma condição. E a condição está na sequência. Desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Tem uma condição. Deus tem todo o poder, Ele nos criou, Ele desenhou, Ele nos arquitetou e nos construiu. É uma estrutura magnífica o nosso corpo, o nosso organismo. É maravilhoso como ele funciona. A ciência está até agora descobrindo novidades sobre o nosso corpo. E Deus tem todo o poder de manter ele funcionando, não só funcionando como vem funcionando ultimamente, mas funcionando em saudável ação. É isso que Deus quer. Mas o que tem que vir na sequência? O instrumento humano deve obedecer aos mandamentos de Deus. Ele criou leis. E principalmente aqui eu quero destacar as leis da saúde. Deus colocou as leis da saúde. E quando nós desobedecemos essas leis, quando nós estamos em desacordo com essas leis, Deus não pode manter a nossa maquinaria humana trabalhando de forma saudável. Ele não pode, porque nós não cumprimos a nossa parte. Nós estamos quebrando as leis que Ele colocou na nossa maquinaria maravilhosa. Infelizmente. E agora, Satanás tem estudado o ser humano desde que ele viu o ser humano ser criado. Ele tem estudado a raça humana e ele tem procurado achar uma forma de destruir o ser humano. E a verdade é, nós estamos vendo, milhares de pessoas estão morrendo. E desde a origem do mundo, desde que o pecado entrou no nosso mundo, melhor dizendo, diversas pessoas morreram, nem sei como calcular, muita gente morreu. E isso não era parte do plano de Deus. E Ellen White afirma, num pensamento inspirado, que milhares de pessoas que morreram não precisavam ter morrido, se elas tivessem obedecido às leis da saúde. Eu quero trazer aqui a lembrança de vocês e ressaltar aqui alguns pensamentos inspirados e lembrar que nós temos um grande inimigo que trabalha contra nós. Esse inimigo vocês sabem quem é. E ele tem nos estudado. E ele descobriu um método, uma estratégia que funciona para destruir a mim e a você. E agora Deus nos adverte que essa vai ser a estratégia que o inimigo vai utilizar e que nós não podemos ser iludidos com essa estratégia. Mas que nós devemos não permitir que isso seja a nossa fraqueza, mas permitir que isso seja a nossa força. Vamos ler o texto, que vocês vão entender melhor. Olha só. Satanás sabe que não pode vencer o homem a menos que lhe controle a vontade. Isto pode ele fazer iludindo-o de maneira que este coopere com ele, transgredindo as leis da natureza no comer, no beber, o que é violação da lei de Deus. O que ele sabe aqui? Que ele não tem poder para nos vencer se ele não conseguir controlar a nossa vontade. E a nossa vontade, o livre-arbítrio, Deus colocou para nós. Deus nos deu isso. E ele não tem como controlar isso se ele não tem como nos vencer se ele não conseguir ter o controle da nossa vontade. E agora, como que ele conseguiu encontrar a forma para ter esse controle? A inspiração aqui fala uma palavrinha, nos iludindo, nos enganando. Ele nos oferece coisas que são super atratíveis,
que nos chamam muita atenção, mas que nos levam a quebrar as leis da saúde, as leis de Deus, e dessa forma ele nos enfraquece e consegue nos vencer. Mas vamos continuando ainda. Olha só, então nós já podemos perceber que Satanás tem uma estratégia aqui, e que ele está tentando iludir todo ser humano. Ele está tentando nos enganar, nos ludibriar, nos enganar mesmo, nos fazer de bobo, para conseguir obter vantagens sobre nós. E ele está sempre prestando atenção. Às vezes nós estamos desatentos, nós estamos descuidados, mas ele está prestando atenção, ele está nos vigiando e tentando achar uma forma de conseguir nos atingir, de nos derrubar, de nos vencer através do nosso apetite, através dos alimentos que nós utilizamos ou que não deveríamos utilizar. Ainda um outro pensamento inspirado diz assim: Satanás vem ter com o homem da mesma maneira por que veio a Cristo, com suas irresistíveis tentações para condescender com apetite. Ele conhece bem a sua força para vencer o homem neste ponto. Ele venceu Adão e Eva no Éden pelo apetite, e eles perderam sua bendita morada. Aqui nós podemos voltar a nossa mente lá àquele local maravilhoso que Deus deu para o ser humano no começo. Lugar perfeito, tinha tudo. Adão e Eva não precisavam de mais nada. E Deus pediu apenas uma coisa para eles: olha, não utilizem este alimento aqui. Todo o restante é saudável, vai fazer bem para vocês, mas este não. E agora Satanás estudou o ser humano e falou assim: poxa, eu vou pegar ele justamente através da temperança, do apetite. E agora chamou a atenção de Eva para aquele fruto que ela não deveria comer, e dessa forma agora começou a trazer atrativos, começou a ludibriar, enganar Eva, e ela olhou para a árvore e falou: poxa, esse fruto é muito bonito, ele deve ser extremamente saboroso. E agora ela foi e comeu deste fruto. E aqui fica bem claro, neste pensamento inspirado, que ele sabe que através desta forma ele consegue nos vencer, ele consegue nos derrotar através do apetite. E essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia dele que ele vem utilizando desde o princípio. Porque através da alimentação ele nos enfraquece moralmente, espiritualmente, de todas as formas, e consegue então obter cada vez mais vantagem sobre nós e nos controlar, que é o objetivo dele. Ele quer controlar a nossa vontade. Ainda um outro pensamento inspirado que não está aqui, mas eu quero relembrar para vocês aqui. Muitas vezes nós chegamos a falar assim: eu como isso porque eu quero, porque eu gosto. Eu faço aquilo porque eu quero, porque eu gosto. É mentira. Armoite fala que isso é mentira. É porque Satanás tem controlado a nossa vontade. Armoite fala bem claro assim. É porque nós estamos iludidos, nós estamos enfraquecidos, porque é óbvio que se aquela coisa nos faz mal, Deus colocou o instinto de preservação em nós. Nós não iríamos comer aquilo, não iríamos fazer aquilo que vai nos trazer prejuízo. Então é mentira que Satanás tem colocado isso diante de nós. É uma mentira, um engano, ele tem nos iludido, achando que aquilo que você quer fazer, na verdade, é o que ele quer que você faça, e não o que você realmente quer fazer. Por isso que Deus trabalha bastante a respeito deste ponto aqui, de que você esteja atento, seja sóbrio. A palavra de Deus repete isso várias vezes, que você vigie e seja sóbrio, porque Satanás é muito astuto. Ele está sempre ao seu redor buscando uma forma de te enfraquecer a todo momento. E repito, a forma que ele tem utilizado e ele tem insistido muito é justamente através da alimentação. Através da alimentação nós ficamos enfermos, as enfermidades podem cair sobre nós. Vocês lembram quando Deus chamou o povo de Israel? Que afirmação Deus fez para eles? Olha, se vocês permanecerem fiéis a todos os mandamentos que eu tenho dado para vocês, nenhuma doença vai cair sobre vocês. E a verdade é que temos ficado doentes. Então, nós podemos entender pelo contexto da palavra de Deus, é que Deus se comprometeu em manter o nosso organismo funcionando saudavelmente. E se Deus não está fazendo isso, a culpa não é de Deus. A verdade é que a culpa é nossa.
E a gente repara isso, quando a gente para um pouquinho para analisar, quando a gente para olhar a nossa vida, nós podemos reparar que nós temos nos alimentado mal, nós temos dormido mal, respirado mal, nós não temos bebido água, tudo aquilo que Deus deixou para promover a nossa saúde, que faz parte das leis da saúde, nós não temos utilizado. Eu estou falando bobagem aqui? Eu estou exagerando? Não é verdade? Quantos litros de água você bebeu hoje? Deus colocou isso na natureza, de graça, para nós utilizarmos. O ar, você tem respirado da forma apropriada? Você tem procurado fazer exercícios de respiração? Atividades físicas que promovem a saúde, que inclusive é uma lei que Deus colocou também. Você tem feito isso? Com relação à sua alimentação, você tem tomado cuidado com o que você tem ingerido? Poxa, e eu poderia fazer uma lista enorme. A verdade é que nós temos transgredido as leis da saúde. Satanás tem obtido vantagem sobre nós. Ele tem entrado através do apetite e nisso ele agora acaba trazendo uma renca de pecados atrás dele, quando nós cedemos, como nós somos intemperantes. E Satanás não quer só que você se alimente mal, que você tenha uma saúde ruim. Esse não é o objetivo principal dele. Essa é a estratégia de ter o controle sobre você. Por quê? Olha o próximo pensamento inspirado. É uma frase bem curta, mas que fala muita coisa, que diz assim: é impossível aos que condescendem com apetite atingirem a perfeição cristã. Não precisaria nem explicar esse texto. Ele é muito claro. Ele revela muita coisa. É impossível. Sabe aquelas faltas, aqueles pecados que você tem lutado muito para vencer? Eu sei que você tem lutado, assim como eu também. Se você está aqui assistindo este culto, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Você quer ir para o céu. E você tem lutado, e parece que você não consegue vencer. Você já caiu várias vezes naquele mesmo ponto que você já se comprometeu com Deus de vencê-lo. Por quê? O texto aqui é muito claro. É impossível aos que condescendem com apetite atingirem a perfeição cristã. O nosso objetivo aqui, Deus nos chamou como igreja, é para nós sermos um modelo para as pessoas lá fora. Deus nos chamou para isso. Mas nós não vamos alcançar este modelo, nós não vamos conseguir representar Cristo para essas pessoas se nós estivermos transgredindo as leis da saúde, se nós não tivermos controle do nosso apetite, se nós não tivermos temperança. Então, todo o restante, tudo que nós precisamos vencer, nós não vamos conseguir. Satanás sabe disso e ele tem usado isso contra nós. Nós lutamos, nadamos no oceano e morremos na praia. Porque nós esquecemos que para vencer, nós temos que voltar lá ao princípio, o que levou a gente a cair em todos aqueles pecados que nós estamos lutando para vencer. Tá claro então? Satanás tem uma estratégia. Você já sabia disso, eu tenho certeza. Você já leu sobre isso. Mas eu fiz questão de lembrar a todos a respeito desse assunto. A verdade é, o irmão Osiel está de prova, a mensagem aqui seria outra hoje. Mas o Pai do Céu vem trabalhado no meu coração, vem tocado no meu coração para eu falar sobre esse assunto aqui. E ele ficava voltando na minha mente, e hoje eu mandei uma mensagem para o Osiel, eu falei, irmão Osiel, vamos trocar mensagem. Eu já tinha enviado outra mensagem, eu falei, vou mandar essa outra aqui. E porque é o ponto que justamente nós precisamos. Deus não quer que a sua igreja fique doente. Deus não quer que nós estejamos sofrendo como nós estamos. Não estou falando aqui que eu sou melhor do que você. Não estou falando que eu já venci o apetite. Não estou falando que eu também não fico doente. Eu não estou falando isso. Eu peguei Covid também. Eu também fico doente. Mas por quê? Se Deus se comprometeu, como eu falei ao princípio, de nos manter com saúde, por que eu fiquei doente? Por que você fica doente? Justamente porque nós temos cedido neste ponto. E todo o restante espiritualmente, nós estamos fracos justamente porque nós falhamos neste ponto. Olha só o próximo pensamento inspirado. À medida que nos aproximamos do fim, a tentação de Satanás para condescender com o apetite será mais poderosa e mais difícil de vencer.
Então, à medida que nós estamos chegando no final, que é justamente a época que nós estamos vivendo. Eu acredito que você não tem dúvida disso. Com base nas profecias, nós estamos chegando no final de todas as coisas. E agora, chegando neste momento, Satanás tem utilizado com muito mais vigor, com muito mais força, essa arma contra você e contra mim. Ele não quer que você tenha essa clareza de pensamento que vem através da temperança, para que ele possa continuar controlando você, para que ele possa continuar controlando eu. Essa é a arma mais poderosa, a mais difícil de vencer, é o que fala a inspiração aqui. E voltando ao que nós já falamos, para nós alcançarmos o padrão que o Papai do Céu quer que nós alcancemos, nós temos que ter a temperança. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, ainda nesse assunto. Será que é possível nós vencermos em tudo? Será que é possível nós alcançarmos a vitória em todos os aspectos? É possível isso? Será que você consegue ser perfeito aqui na Terra? Será que você consegue vencer todas as suas fraquezas, vencer todas as suas faltas? Será que é possível isso? De forma geral, eu sei que isso tem trazido muitos debates, muita polêmica. Cada igreja fala uma coisa, cada irmão tem um pensamento, lê um texto separado e tem uma ideia sobre aquilo. Mas eu quero deixar bem claro aqui já para você. Nós vamos ver aqui na inspiração. É possível nós alcançarmos a perfeição aqui. Jovem, criança, adulto, pessoa de meia idade, de mais idade, não importa. É possível nós alcançarmos a perfeição. Por que é tão impossível aos nossos olhos, então? Por que será que nós temos arrumado tantas desculpas para não conseguirmos vencer as nossas fraquezas? Por que será? Vamos continuar vendo na inspiração que o Papai do Céu revelou aqui uma forma de nós chegarmos nesse ponto tão almejado, que é justamente a forma de nós também alcançarmos o céu. O pensamento inspirado de temperança, na página 19, diz assim: Cristo sabia que para levar avante com êxito o plano da salvação, precisava começar a obra da redenção do homem justamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Então Cristo sabia que para ele obter vitória, para ele ser vitorioso, ter uma vida pura aqui na terra, ele precisava começar por onde? Guardando a lei de Deus? Ele precisava começar a cuidar das palavras? Ele precisava cuidar para onde ele olhava? Não. Ele precisava começar justamente no ponto onde o homem caiu. Essa é a sua fraqueza. Essa é a minha fraqueza. E Jesus, quando homem, igual a nós, ele tinha essa fraqueza também. E ele sentiu a necessidade de começar vencendo justamente por ali. E assim, então, dessa forma, ele poderia obter a vitória como ele obteve por nós. Que é o que fala justamente o próximo pensamento inspirado. Que diz assim, continuando a leitura: Satanás foi derrotado em seu objetivo de vencer a Cristo no ponto do apetite. Ele foi derrotado. E no deserto, Cristo obteve uma vitória em benefício da raça no tocante a isso, tornando ao homem possível, em todo o tempo por vir, vencer em seu nome a força do apetite em seu próprio benefício. Satanás tentou vencer a Cristo. Ele tentou derrotar a Cristo neste ponto também. Ele sabia que só seria possível vencer a Cristo, derrubar ele de alguma forma, se ele entrasse direto neste ponto. E ele foi. Ele tentou utilizar essa mesma estratégia contra Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus não caiu neste ponto. Ele obteve vitória. E essa vitória que ele obteve, ela se estende a nós também, tornando a mim e a você possível também controlar o apetite, ter domínio próprio, controlar, sermos temperantes. É possível nós obtermos a vitória sobre o nosso apetite. E junto com o controle do apetite, lembra que nós começamos até aqui? Que junto com isso começa então o processo de santificação realmente acontecer na nossa vida. Porque se você for honesto com você, e eu também comigo, em muitos aspectos,
Em vez de nós progredirmos espiritualmente rumo à santificação, nós estamos regredindo. Com o passar do tempo, nós estamos voltando atrás. Aqueles que têm um pouco mais de tempo na fé podem perceber isso. Talvez você já foi muito mais temperante na sua alimentação, muito mais temperante no dormir, muito mais temperante no trabalho, em todas as coisas. Talvez você já foi mais temperante, mas parece que nós estamos regredindo, voltando atrás. Mas através desta vitória que Jesus obteve, Ele diz para mim e para você nessa noite que você também pode obter a vitória. Você também pode controlar o seu apetite. Vai ser difícil? Vai ser difícil, claro. É a principal arma de Satanás contra nós, é a mais difícil de vencer. Mas se você vencer essa estratégia de Satanás, assim como Cristo venceu e te deu o poder para vencer, então você pode vencer todas as coisas. Vamos continuar lendo na inspiração. Na review de 25 de janeiro de 1881, diz assim: ela, a santificação, não é meramente uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo, ativo, penetrando na vida diária. Ela requer que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam de molde a assegurar a conservação da saúde física, mental e moral. O texto continua falando, mas vamos pegar só essa parte. A santificação não é uma mera teoria, uma emoção, uma forma de palavras, mas é um princípio vivo, ativo. A santificação é algo que deve acontecer. A santificação não é o que tem acontecido na minha vida e na sua, de retrocedermos espiritualmente, voltarmos a pontos que nós já tínhamos vencido. A santificação é justamente ao contrário. Mas ela requer que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam de molde a assegurar a conservação da saúde física, mental e moral. A santificação é real. Deus quer operar essa transformação na sua vida e na minha. Ele pode fazer isso. Ele já venceu por nós e abriu o caminho para nós vencermos também. Mas será que talvez até hoje essa santificação que nós tanto almejamos não tenha ficado apenas na teoria? Não tenha sido apenas uma emoção por enquanto? E não ainda uma realidade na sua vida e na minha? Você quer que isso seja uma realidade? A informação sobre a saúde, os princípios da reforma de saúde, há quanto tempo já você conhece? Eu sei que a visão a respeito da reforma de saúde, ela foi dada por volta de 6 de junho de 1863, se não me engano. Então faz muito tempo que essa mensagem, essas informações a respeito da saúde, para nos preservar a saúde, para que Deus pudesse manter o nosso organismo funcionando de forma saudável, faz bastante tempo que já foi concedida essa informação. Mas será que nós temos posto tudo isso em prática? Será que tudo aquilo, aquelas orientações que Papai do Céu deu, você já colocou em prática, todas elas? No comer, no beber, no vestir. Por exemplo, poxa, Papai do Céu foi tão específico, até questões básicas mesmo, até com relação a você deixar o ar correr dentro da sua casa, não fechar tudo, você beber água, você fazer exercício, utilizar a luz solar, utilizar uma alimentação mais simples, mais saudável. Ele já deu orientações sobre tudo isso, está muito claro lá. E se por acaso você desconhece muito dessas coisas, eu te aconselho a você buscar. Leia a temperança, leia conselhos sobre saúde, começa a ler esses livros que falam sobre como você manter o seu organismo vivo, de você manter as leis da saúde, para que Deus possa cumprir a parte dele que Ele prometeu. Não precisaríamos estar sofrendo. Toda a raça humana não precisaria estar sofrendo neste momento, se eles estivessem seguindo as leis da saúde. Esse é o desejo de Deus. E foi por isso que Ele deu essa mensagem. Foi por este motivo. E agora Deus deu essa mensagem para nós, para você e para mim. Nós temos essa mensagem. Nós mal começamos a colocar ela em prática. E Deus espera que você viva essa mensagem
para que você possa compartilhar, para que as pessoas possam ver a diferença em você. E dessa forma elas possam procurar a saúde em nós e a saúde física, nós possamos também conceder, além dela, a espiritual, a todas as pessoas próximas de nós, nossos vizinhos, nossos amigos, familiares, pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco. Ele quer que isso seja uma realidade na sua vida. E você vai ver a energia que vai vir à disposição e o quanto a sua mente vai ficar mais clara para discernir os enganos de Satanás. O quanto Deus vai poder conversar com você de uma maneira mais clara. Você vai ouvindo cada vez mais audível a voz do Espírito Santo, te conduzindo em todas as coisas. Você vai tendo mais confiança. O objetivo de Satanás é totalmente o contrário. Ele quer fazer com que você enfraqueça moralmente, espiritualmente, fisicamente, mantenha ainda o controle sobre você. Ele fala que você não presta mesmo, que você é fraco, que você é doente mesmo. E ele tenta fazer você se acomodar dessa forma. Mas esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para mim também. Ele quer que nós tenhamos saúde, disposição. Ele quer nos curar. Ele quer nos dar a cura. E a cura não somente física, mas também espiritual nessa noite. Ainda o próximo pensamento inspirado diz assim: infelizmente, o poder dominador do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando casos houvessem vencido neste ponto, haveriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação. Qualquer outra tentação de Satanás. Satanás tem utilizado essa arma, milhares de pessoas têm caído, mas elas não precisavam ter caído. Se elas houvessem vencido neste ponto, não foi o que eu falei para vocês aqui, um pouco antes, que a santificação, ela é uma realidade. Deus não colocou um alvo inatingível, não nos deu poder, nem uma capacidade para vencer. E nem nos mostrar como vencer também. Ele deu todo o caminho, ele nos mostrou. Quando Jesus veio à Terra, ele mostrou tudo claramente como nós fazermos. Ele começou vencendo o apetite. E aqui deixa bem claro, se nós vencermos o apetite, ele não vai ser a nossa ruína, ele não vai ser a nossa fraqueza, mas ele vai ser a nossa força. Porque a partir dali nós começaremos a obter a vitória. E obter vitória sobre o quê? Sobre algum ponto só? Só ficar feliz, mais saudável? Ou só emagrecer? Não. Mas obter vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás, sobre qualquer outra tentação. Ou seja, é possível sim, nós termos uma vida melhor, de nós sermos um modelo de Cristo para todas as pessoas ao nosso redor, controlarmos nosso temperamento, controlarmos nossas palavras, nossas ações, o nosso olhar, nossos pensamentos. É possível nós obtermos vitória sobre tudo isso que nós tanto ansiamos para estarmos mais próximos de Deus. Mas tudo começa neste ponto. E o apóstolo Paulo falando, não está aqui, mas 1 Coríntios capítulo 9, ele está falando ali, no finalzinho ele fala sobre diversos assuntos, mas no final ele está falando sobre os atletas, que eles se submetem, eles subjugam o corpo, se abstêm de diversas coisas para obter vitória. Não é verdade isso? Jogador de futebol, lutador, eles até tinham um livrinho, não sei se você já leu em algum momento, Os Campeões São Vegetarianos. Pessoas que não têm nem um pouquinho de luz da reforma de saúde, nem 1% da luz que nós temos sobre a saúde. Eles se abstêm para obter uma vitória. Uma vitória que vai ficar por pouco tempo na mão deles e logo vem outro e retira. E lá o apóstolo Paulo fala que nós podemos obter uma vitória que não vai acabar. Aí ele termina falando assim, por isso que eu subjugo o meu corpo. Nas outras versões fala, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. É forte o texto, mas é dessa forma que nós podemos obter vitória. Se eles podem se submeter um pouquinho para obter uma coroa corruptível, algo passageiro, será que não vale a pena eu e você pararmos um pouquinho, analisarmos a nossa vida, o que nós temos alimentado, a forma que nós temos conduzido o nosso corpo, a nossa saúde até o presente momento,
e fazer uma listinha, talvez, também, de coisas que nós precisamos nos abster. E agora pedir a força de Deus, aquele poder, aquela vitória que Jesus prometeu para nós lá, quando ele venceu o inimigo, para que nós também tenhamos o poder de vencer o apetite. Para que Satanás não continue nos tornando presas suas, para que Satanás não continue tocando na igreja de Deus ainda, nos deixando enfermos. Isso pode acontecer conosco, mas não é fácil. Precisa de nós nos submetermos, de nós subjugarmos o nosso apetite, termos o controle, o domínio próprio sobre nossas vontades. Não deixarmos que Satanás obtenha vitória neste campo conosco. A palavra de Deus é muito clara. Espera aí, mas nós falamos sobre temperança. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra diversas vezes. O que é temperança? Temperança é o quê? A expressão resume de uma maneira muito clara. Diz assim: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Então, o que é temperança? Se não faz bem, se é nocivo, se prejudica a sua saúde, e você continua comendo, isso é falta de temperança. A temperança seria ter o controle, você dirigir a sua vida, não deixar que Satanás dirija a sua vida. Satanás, o Papai do Céu, quando nos criou, ele colocou um instinto de autopreservação em nós. Então, obviamente, nós queremos viver, mas como que ele consegue fazer com que nós, como a Armoite fala, cavemos a sepultura com os próprios dentes? Ou pessoas que utilizam de artigos, fumo, bebida, que vai trazer prejuízo à saúde deles, que vai acabar em algum momento, talvez até levando eles à morte. Como que Satanás consegue enganar eles dessa forma? Ele começou a vencer por este ponto do apetite e obteve o controle. Montou em cima da pessoa e agora está dirigindo ela. A realidade é essa. Infelizmente, é muito dura, é triste, mas a realidade, infelizmente, é essa mesmo. E a temperança é nós termos agora essa ciência que o Papai do Céu está nos dando, de nós sabermos o que é nocivo, o que faz bem para o nosso corpo e escolhermos pelo melhor. E não por aquilo que é mais atrativo, aquilo que está nos iludindo, que é o que Satanás tem nos oferecido. E ainda como parte da temperança, não para por aí, mas usar judiciosamente aquilo que é saudável. Não quer dizer porque é saudável você pode então comer, misturar, comer demais. Não quer dizer isso. O saudável também você precisa ter a temperança ali. Você comer também controlando o apetite. Seria falta de temperança você exagerar. E, poxa, quem nunca, em algum momento, não comeu a ponto de você falar assim, poxa, minha barriga está quase estourando, eu comi demais. Ou talvez até um pouco mais à frente, de chegar a passar mal de tanto comer. Quem nunca passou por um momento deste? E quem disse que para você ficar satisfeito, você tem que comer até sentir que a barriga está quase estourando? Até você sentir que está cheio. Quem disse isso? Pelo contrário, você acaba sobrecarregando o seu organismo, tirando uma energia que você vai precisar mais na frente. Olha só o próximo texto. Conselho sobre Saúde, na página 576. Diz assim: verifica-se a intemperança, tanto na quantidade como na qualidade do alimento ingerido. Então, a qualidade nós já falamos aqui. E a quantidade? Se você se servir uma vez e aquilo for o suficiente para você, muitas vezes nós admitimos, eu tenho certeza que você já admitiu várias vezes, eu já ouvi e já brinquei com isso também, falando agora o segundo prato é o do olho. Você nunca ouviu isso? Realmente, o segundo prato não tinha necessidade. A primeira vez que você serviu já seria o suficiente para manter o seu organismo funcionando. E às vezes nós exageramos na quantidade e acabamos tendo os mesmos prejuízos de que nós teríamos utilizando uma refeição errada. É preciso, então, a temperança nós olharmos a qualidade do alimento e a quantidade do alimento que estamos ingerindo.
Isso para nós obtermos a vitória sobre todos os pontos e também termos saúde. Deus se importa sim com o que nós comemos, porque Ele quer que nós tenhamos saúde. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Ele quer que nós tenhamos saúde. O apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que quer que nós comamos ou bebamos. Vocês lembram do texto? Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E se nós estamos comendo demais, ou se nós estamos comendo alimentos que não fazem bem para o nosso organismo, que Deus não projetou nosso organismo para digerir esses alimentos, então nós não estamos comendo ou bebendo para a glória de Deus. Nós não estamos cuidando do nosso corpo. Na verdade, Deus está sendo desonrado pelo nosso comportamento. E nós acabamos sendo dirigidos por Satanás e pensamos ainda que somos livres, que nós comemos, bebemos, fazemos tudo o que nós queremos, sendo que na verdade nós estamos sendo enganados, sendo controlados por Satanás. Eu quero pegar agora alguns conselhos mais específicos a respeito deste ponto. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu era bem mais jovem, que se falava ainda bastante sobre o assunto da temperança, da alimentação. Mas vocês repararam que ultimamente pouco se tem falado? Bem pouco. Nas igrejas não tem tido muito estudo sobre isso, nas pregações não se fala muito sobre esse assunto também. Por quê? O conselho, primeiro, vai ao ministério, que fala a palavra de Deus. Temperança, na página 164, diz assim: é o dever de todo ministro cristão expor claramente essa verdade ao seu povo, ensinando-a tanto por preceito como por exemplo. Então, Papai do Céu tem dado aqui um dever para o ministério. Todo ministro cristão, toda pessoa que Deus chamou para a sua obra. E agora eu quero dirigir aqui aos companheiros de trabalho, missionários, pastores, ministros, todos que compõem o ministério de Deus. Nós temos essa responsabilidade, nós precisamos falar mais sobre isso. Mas não só falar. Vocês perceberam aqui? Que fala que nós devemos ensinar, não só por preceito, essa parte é fácil, mas por exemplo. Nós devemos procurar essa reforma. Não é fácil. É difícil mesmo, como nós temos comentado até aqui. Nós precisamos passar por uma transformação completa na nossa alimentação. Nós podemos rever diversos pontos. Quando eu estava montando essa mensagem, o Papai do Céu foi me incomodando e mostrando diversos pontos que eu ainda preciso vencer. Mas nós precisamos corrigir esses pontos. Nós precisamos ter o controle do apetite. Ou ele vai ser a nossa fraqueza e não a nossa força. Ainda o próximo pensamento inspirado diz assim: pesa sobre todos, e especialmente sobre os ministros que ensinam a verdade, a solene responsabilidade de vencer no que toca ao apetite. Todos devem vencer, mas de forma especial aqui, os ministros que ensinam a verdade. Eles são os canais de comunicação de Deus. Nós, Papai do Céu tem nos chamado para ser o canal de comunicação da sua verdade para o povo. E agora nós temos aqui, especialmente nós, a solene responsabilidade de vencer o apetite. Nós precisamos, é o momento. O Papai do Céu tem nos chamado agora, este momento, para nós começarmos este trabalho de vencermos o nosso apetite. Porque se nós não vencermos, como que nós poderemos ensinar ao povo este ponto? Como que nós poderemos, além do preceito, também ensinar pelo exemplo? As pessoas vão ver a diferença. E se nós falarmos uma coisa e vivermos outra, tudo que nós falarmos vai cair por terra, vai ser sem valor. Próximo pensamento inspirado. Temperança, na página 167, diz assim: acho-me instruída a dizer a meus irmãos do ministério. É Deus que está falando aqui. Pela temperança no comer, vós vos tornais incapazes de ver claramente a diferença entre o fogo sagrado e o comum. E por meio dessa intemperança revelais também a vossa desconsideração para com as advertências que o Senhor tem vos dado. Olha só, Papai do Céu tem chamado aqui de maneira muito forte a nossa atenção.
Ele tem clamado para que nós despertemos, para realizar o trabalho de Deus. O próximo conselho agora é aos pais, de maneira precisa o pai. Em regra, todo homem temperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências à sua prole. E agora o Papai do Céu chama a atenção aqui dos pais e fala: pai, tome cuidado, porque se você for intemperante, você vai passar isso para o seu filho também. Você tem que ser um exemplo. O Papai do Céu chama a responsabilidade aqui aos pais, para que eles sejam o exemplo também. Na sequência, agora uma mensagem para as mães. Diz assim: os hábitos, uma vez formados, são difíceis de ser vencidos. A reforma deve começar com a mãe antes do nascimento dos filhos. E se fossem fielmente obedecidas as instruções de Deus, não existiria intemperança. Vocês percebem? Quando que começa então o trabalho que a mãe deve começar a trabalhar já, educando o filho no hábito da temperança? É desde antes de nascer, quando o filho ainda está no ventre. A inspiração é muito clara. E na sequência ainda, o próximo texto, Conselho sobre o Regime Alimentar, diz assim: pelos hábitos da mãe, o filho será afetado, para o bem ou para o mal. Isso vai acontecer, o filho vai ser afetado. Deve ela mesma ser controlada pelos princípios e praticar a temperança e a renúncia se quiser buscar o bem-estar do filho. Eu tenho certeza que toda mãe que está aqui ouvindo, ela quer o bem do filho. Ela quer influenciar positivamente seus filhos. E o Papai do Céu está mostrando como. Ela fala, aqui o pensamento inspirado fala: mãe, você deve procurar ser controlada pelos princípios, os princípios e praticar a temperança. Você deve dar o exemplo também. E ensinar e cozinhar dessa maneira para os seus filhos. E existem diversos outros conselhos ainda desta forma. Agora eu quero falar diretamente aos jovens. Essa época é extremamente difícil para os jovens. Satanás tem utilizado 1001 maneira de nos derrubar neste ponto aqui e dessa maneira conseguir nos levar à sensualidade, a nos afastar de Deus de todas as formas e tornar menos atrativo a palavra de Deus para você. E olha o que fala o texto. A juventude de hoje se acha cercada de engodos que os convidam à condescendência consigo mesmos. Especialmente em nossas cidades grandes, toda forma de satisfação sensual se torna fácil e convidativa. Aqueles que, à semelhança de Daniel, se recusam a contaminar-se, colherão a recompensa dos hábitos temperantes. Com sua maior capacidade de resistência física e aumentado vigor, possuem um banco de onde sacar nos casos de emergência. Olha que linda. Traz aqui para nós, jovens, uma mensagem de esperança. Você pode obter a vitória também, nós podemos obter a vitória. E se por acaso Satanás tem nos enganado aqui, como fala essa palavra aqui, engodo, é um engano. Satanás tem nos iludido também, da mesma forma que ilude todos os outros. Mas se nós seguirmos aqui o exemplo que é citado de Daniel, nós vamos colher as recompensas. Dá uma olhadinha na vida de Daniel. Ele conseguiu obter vitória. A inspiração fala que ele teve uma vida perfeita. Ele e os amigos dele tiveram uma vida pura. Eles alcançaram a santificação. A inspiração afirma isso. E fala aqui que nós vamos colher também a recompensa dos hábitos temperantes. Papai do Céu vai poder abençoar a nossa vida vai prosperar. Na sequência, ainda uma mensagem agora a todos. Deus requer que seu povo, que vive nesses últimos dias, vença toda a prática nociva, apresentando seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a fim de poderem obter um assento à sua direita. O que Deus espera de nós? O que Deus requer de nós aqui? Que nós vençamos, nesses últimos dias, toda a prática nociva. É a hora, é neste momento. Nós vamos esperar até quando? É agora. É a hora de nós pararmos, refletirmos sobre a forma que nós temos conduzido a nossa vida e permitirmos que o Espírito Santo transforme o nosso viver. Permitirmos que aquela vitória de Cristo caia sobre nós também. Eu vou avançar bastante aqui,
Um pouco mais para frente, no livro Temperança, na página 159, diz assim: quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza, proporcionará todos os estímulos de que necessitamos. A palavra de Deus aqui é muito clara para nós. O Papai do Céu pode fazer isso por nós. Ele quer fazer isso por nós. Mas nós temos que cumprir a nossa parte. Ele já nos revelou a vontade dele nesse aspecto. Ele já nos mostrou como ele pode fazer isso por nós. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, aqui o conselho da palavra de Deus insiste ainda no mesmo que nós estamos falando, de nós nos abstermos, não deixarmos ser controlados pela carne. E voltando para o texto que nós lemos para a base da oração, de Tiago capítulo 5, versículo 16, é o momento de nós reconhecermos. É o momento de nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, permitirmos então esse momento de confissão neste aspecto aqui da temperança. E assim, dessa forma, nós vamos ser curados por Deus. Nós vamos receber toda a cura que nós precisamos. Começando pela cura física, que nós tanto precisamos, tanto carecemos. E em sequência, moral, mental e espiritual. Nós vamos obter toda essa cura, se nós seguirmos os reclamos de Deus. E o último texto, inspirado para nós finalizarmos a mensagem dessa noite. Temperança, na página 22, diz assim: não nos chegaremos ao Senhor para que Ele possa nos salvar de toda intemperança no comer e beber e de toda paixão profana, concupiscente, toda impiedade? Nós não vamos nos achegar ao Senhor para Ele nos salvar de tudo isso? Não nos humilharemos perante Deus, afastando de nós tudo quanto corrompe a carne e o espírito, para que em seu temor aperfeiçoemos a santidade do caráter? A decisão é nossa. Deus não vai forçar. Ele coloca agora a escolha nas nossas mãos. Nós vamos pedir a salvação de Deus? Ele está esperando. Ele pode nos salvar. Ele quer nos salvar. Mas Ele está esperando nós pedirmos, nós querermos e irmos até Ele. E falar: Senhor, eu quero me libertar. Eu quero vencer o meu apetite. Não quero mais ser controlado por Satanás. Eu quero que o Senhor possa cumprir o propósito quando criou a raça humana, que é fazer com que o nosso organismo funcione da forma plena, saudável. E assim Satanás não ter nenhum pingo de vitória sobre nós, nenhuma parte em nós. E assim nós estarmos preparados para vivermos também, além de pregarmos aqui, com o poder de nós vivermos com o nosso Pai Celestial. Que o Papai do Céu abençoe a mim e você, que essa mensagem possa permanecer nos nossos corações e assim possa trazer uma reforma real nas nossas vidas. Que o Papai do Céu abençoe a todos nessa noite. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.